Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Prazer em Me Conhecer através de você, um podcast onde exploramos a incrível trilha do autoconhecimento através dos relacionamentos. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista e professora de filosofia, e estarei com você em cada episódio, mergulhando nos meandros das relações, discutindo os desafios e as alegrias de se conhecer melhor através do outro. Os relacionamentos são mais do que simples conexões, eles são espelhos que refletem as nossas verdades mais profundas, revelando aspectos de nós mesmos que muitas vezes desconhecemos. Aqui vamos abordar temas que vão desde o impacto das redes sociais nas relações até como identificar e lidar com comportamentos abusivos, sempre buscando entender como cada experiência pode nos ajudar a crescer e a evoluir. E nesse espaço, nós vamos compartilhar histórias e, principalmente, refletir juntos sobre como construir relações mais saudáveis, autênticas e enriquecedoras. Vamos descobrir como o amor, a amizade, a confiança, a comunicação podem ser ferramentas poderosas para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, prepare-se para uma jornada transformadora, onde cada episódio será um convite para olhar para dentro, entender suas emoções e fortalecer as suas conexões. Acomode-se, coloque seus fones de ouvido e vamos embarcar juntos nessa viagem de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Prazer em Me Conhecer através de você. Então, vamos ao nosso episódio, a relação entre ansiedade e conexões interpessoais. Hoje nós vamos discutir um tema delicado e ao mesmo tempo profundo, como a ansiedade molda as nossas conexões interpessoais e como essas relações nos afetam emocionalmente. Então nós vamos investigar à luz da psicanálise, da filosofia e de nossas vivências cotidianas esse assunto. Você já se perguntou que às vezes uma simples mensagem de texto não respondida pode gerar tanta inquietação? Ou por que o medo da rejeição parece ser maior em algumas situações? Parece que a ansiedade, que é uma forma como a gente lida com o medo, que é um desdobramento bastante essencial do ser humano, nos coloca diretamente em contato com as nossas fragilidades e expectativas. E enquanto a gente está aqui pensando com os nossos botões, refletindo juntos, pergunte-se a si mesmo: como a ansiedade impacta as minhas relações que eu cultivo e como essas relações podem ser um espelho para as minhas próprias inseguranças? Mas o que é a ansiedade? Para a psicanálise, a ansiedade está como um conflito interno. Freud descreveu a ansiedade como um estado de alerta, gerado por um conflito entre instâncias psíquicas, que ele chamou de id, ego e superego. No contexto das relações, o id pode desejar proximidade imediata e intensa. O superego pode julgar os nossos desejos como inadequados, enquanto o ego tenta equilibrar esses impulsos. E esse conflito interno é projetado nas nossas relações, nas nossas conexões. Então, por exemplo, ao sentir ansiedade com o parceiro, pode haver um desejo inconsciente de aprovação, um medo do julgamento moral, medo de abandono e a tentativa de manter uma certa máscara social. O entendimento freudiano da ansiedade como um conflito entre id, ego e superego ajuda a iluminar para nós por que as conexões interpessoais são muitas vezes terreno fértil para a ansiedade. Porque a luta entre o desejo do id, da autocrítica do superego e da realidade gerenciada pelo ego acaba criando um campo de tensões que molda a forma como nós nos relacionamos com os outros
e como interpretamos as suas ações. E Freud argumenta que a ansiedade atua como um sinal de alarme gerado pelo ego diante de ameaças externas e internas. Para a psicanálise, o id é a fonte dos nossos desejos inconscientes regidos pelo princípio do prazer. Ele busca sempre sua satisfação imediata, muitas vezes ignorando as exigências da realidade ou as normas sociais. E no contexto das conexões interpessoais, o id pode se manifestar como impulsos intensos de apego ou necessidade de validação, gerando ansiedade quando esses desejos são frustrados. O papel do superego, por sua vez, é de juiz interno, representante das normas culturais e da moralidade internalizada. Ele impõe limites e frequentemente condena os desejos do id. E nas relações, o superego pode ser ativado como uma voz crítica, gerando sentimentos de inadequação ou culpa. Por exemplo, alguém pode sentir ansiedade por desejar proximidade com outra pessoa, mas também por acreditar que isso torna vulnerável ou dependente demais. Já o ego tenta equilibrar as demandas conflitantes do id, do superego e da realidade externa. Ele opera sob o princípio da realidade, buscando satisfazer os desejos do id de forma socialmente aceitável e segura. Só que quando o ego percebe que não pode atender simultaneamente às exigências do id e do superego, ou quando uma situação interpessoal ativa esses conflitos, ele gera ansiedade como uma forma de sinalizar perigo, como quem diz, deu ruim aqui e preciso de ajuda para poder entender como resolver esse impasse. Então Freud propõe que a ansiedade é justamente o resultado desse impasse interno. O id exige conexão e gratificação, o superego alerta e se opõe contra a vulnerabilidade e a perda de controle, e o ego fica dividido, incapaz de conciliar essas demandas sem sofrimento. Então vamos pensar, por exemplo, numa situação de rejeição interpessoal. A ansiedade pode ser uma resposta do ego ao medo de exclusão, impulsionado pelo id, enquanto o superego reforça o sentimento de inadequação. Na teoria freudiana, a ansiedade pode ser vista como um estado de antecipação de perigo, muitas vezes irracional, mas fundamentado em experiências anteriores. Nas relações interpessoais, o indivíduo pode projetar traumas ou rejeições passadas, gerando uma expectativa ansiosa de que esses eventos se repitam. E essa antecipação, baseada em um conflito inconsciente, pode levar a comportamentos de evitação ou de dependência excessiva. Então, por exemplo, alguém que sofreu rejeições na infância pode, em um relacionamento adulto, interpretar a falta de resposta imediata a uma mensagem como um abandono iminente, gerando uma onda de ansiedade. Já para a filosofia, a ansiedade está como uma condição existencial. Kierkegaard, por exemplo, teorizou que a ansiedade é a tonalidade do espírito, uma sensação de angústia diante das infinitas possibilidades e da responsabilidade de nossas escolhas. Nas relações, nós vivemos a tensão entre o desejo de sermos livres e a necessidade de pertencermos. E esse paradoxo gera ansiedade, porque nós queremos preservar a nossa individualidade e, ao mesmo tempo, nos conectar com o outro. Então, se no passado as relações eram estruturadas por normas sociais fixas, hoje a liberdade de escolha aumenta a ansiedade. Quem nunca se perguntou, será que eu escolhi a pessoa certa? Será que eu sou o suficiente? Então são essas dúvidas que refletem um pouco da angústia existencial em um contexto de possibilidades limitadas. Mas como surge a ansiedade nas conexões interpessoais? Ou como através delas a ansiedade pode ser agravada? A teoria do apego de John Bowlby explica que nossas relações na vida adulta são influenciadas pelos padrões de apego desenvolvidos na infância. Então, se nós tivermos figuras cuidadoras inconsistentes, podemos crescer ansiosos, buscando validação constante nas relações. Por outro lado,
Um apego seguro nos ajuda a lidar melhor com a ansiedade. A nossa busca por validação e significado nas relações é uma tentativa de preencher a falta inerente à condição humana. No mundo hiperconectado, idealizamos tanto os outros quanto a nós mesmos. Postamos nas redes sociais as melhores versões de nós e exigimos do outro a perfeição. E esse abismo entre o real e o ideal gera frustração e ansiedade. Simone de Beauvoir também escreveu que as relações devem ser vividas como um encontro entre liberdades, não como uma posse. No entanto, a ansiedade muitas vezes transforma o outro em objeto de controle. Nós hoje vivemos na era da comunicação instantânea, mas nunca estivemos tão ansiosos por conexão. A pressão de responder rápido, estar disponível o tempo todo, exacerba a ansiedade e pode levar a relações superficiais. Refletindo com Bauman, na modernidade líquida, as relações são frágeis porque evitamos compromissos duradouros para fugir do desconforto da entrega. Isso, porém, só alimenta a solidão e insegurança. E como as conexões podem aliviar a ansiedade? Heidegger sugere que a autenticidade é o antídoto para a ansiedade. Ao aceitar a finitude e a imperfeição do outro, assim como a nossa, podemos aliviar o peso das expectativas irrealistas. Uma proposta prática é, em vez de buscar respostas imediatas no outro, perguntar a si mesmo o que realmente desejamos e o que realmente precisamos comunicar. Conexões devem ser vistas como suporte, não como solução para todos os nossos problemas. E é importante lembrar que ninguém é responsável por aliviar a nossa ansiedade. Como Sartre apontou, o inferno são os outros, mas apenas quando projetamos neles as nossas expectativas não resolvidas. Relações saudáveis não eliminam a ansiedade, mas ajudam a torná-la manejável, oferecendo suporte mútuo. Então, vimos como a ansiedade, tanto na psicanálise quanto na filosofia, é um elemento inevitável da vida humana em relação ao qual a gente precisa aprender a lidar. Ela se manifesta nas relações como reflexo dos nossos desejos e medos mais profundos. Cultivar conexões seguras e autênticas é um caminho para compreender e transformar a nossa relação com a ansiedade. Relacionar-se é um ato de coragem e autoconhecimento. E aceitar a ansiedade como parte do processo é o primeiro passo para construir vínculos mais saudáveis e significativos. E aí, o que vocês acharam desse tema? Já passaram por situações semelhantes? Então deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e vamos continuar essa conversa. Muito obrigada por ouvir, o prazer em me conhecer através de você. E até a próxima com o tema Estilos de apego e suas influências nas relações. Até lá!